Boas-vindas ao canal Recanto das Histórias. Sou o Léo. Hoje uma nova história. Enquanto o marido estava em viagem de negócios, Ana decidiu finalmente organizar o quartinho da despensa. Pegou um banquinho para alcançar a prateleira mais alta e foi buscar umas conservas antigas. Mas ao puxar um dos potes, ela ficou imóvel ao ver o que despencou lá de cima. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Desejo a você uma boa escuta. Carlos partiu no domingo à noite, como sempre, sem muitas palavras. Deixou a mala junto à porta, aquela mala azul escura de alça desgastada que Ana lhe dera no 3º aniversário de casamento. Naquela época, ela ainda escolhia presentes com significado. Pensava, imaginava a alegria dele. A mala percorreu meio país desde então. Desgastou nos cantos, e o zíper do bolso lateral havia muito tempo não fechava direito. Carlos prometia toda vez levar para consertar, e toda vez esquecia. Ele calçou os sapatos, endireitou-se, bateu nos bolsos como de costume. Celular, chaves, carteira. Olhou para algum lugar além de Ana, na direção do espelho do corredor, e disse: "Então vou indo. Chego na sexta, talvez antes. Te ligo quando chegar." Ana assentiu. Ele se inclinou, tocou os lábios na bochecha dela, rápido, de raspão, como se carimbasse um documento. Ela sentiu o cheiro da colônia dele, aquela de notas amadeiradas que comprava todo ano no Natal, porque certa vez ele dissera que gostava. Dissera uma vez, 7 anos atrás. Desde então, ela comprava. Desde então, ele usava. Nunca perguntou de novo, nunca agradeceu. Simplesmente pegava da prateleira do banheiro como se pega uma escova de dentes. A porta se fechou. A fechadura clicou. Ana ficou parada no corredor, escutando os passos na escada. O prédio era antigo, sem elevador, e cada passo ecoava num som oco e profundo. Depois os passos silenciaram. A porta lá embaixo bateu e o silêncio se instalou. Ela ficou ali pensando que não se lembrava quando havia parado de esperá-lo. Não no sentido de esperá-lo voltar da viagem, embora isso também. Mas esperar de verdade. Esperar que ele dissesse algo caloroso no jantar, que a abraçasse à toa, sem motivo, que perguntasse como foi o dia dela e de verdade quisesse ouvir a resposta. Isso foi embora sem um momento preciso, sem briga ou mágoa. Simplesmente, em algum dia, ela percebeu que a partida dele não despertava nada, nem angústia, nem alívio. Só vazio. Um hábito, como apagar a luz antes de dormir. Eles viviam juntos havia 9 anos. Haviam se conhecido na festa de aniversário de uma amiga em comum. Carlos chegou atrasado, com a jaqueta encharcada porque pegara chuva, e a noite inteira contou piadas que fizeram Ana não conseguir parar de rir. Trabalhava numa pequena construtora, andava pelos canteiros de obra e contava muita coisa sobre eles, sobre os clientes, sobre como uma vez um bode invadiu o alojamento da obra e comeu toda a documentação do projeto. Ana trabalhava como contadora em uma clínica. A vida era simples, previsível, e Carlos se encaixou nela com facilidade, como se sempre tivesse estado ali. Os 3 primeiros anos foram de verdade. Eles iam à praia todo verão, alugavam uma casinha pequena de uma senhora que toda manhã lhes trazia mangas frescas do quintal. Brigavam por bobagens. Ele não fechava o tubo de pasta de dente. Ela demorava demais quando estavam atrasados. Faziam as pazes rápido. Às vezes de um jeito engraçado. Ele podia aparecer com um saco de jabuticabas e dizer: "Esta é minha bandeira branca." Conversavam até tarde, deitados no escuro, e Ana adormecia com a sensação de que havia alguém de verdade ao seu lado. Depois algo começou a ir embora. Sem brusquidão, sem escândalo. Carlos passou a trabalhar mais. Mudou para uma empresa maior, com viagens e horário irregular. Passou a voltar mais tarde. Passou a contar menos. No começo, Ana perguntava como tinha sido, o que havia de novo, mas as respostas foram ficando cada vez mais curtas. Normal, como sempre. Cansado? Depois a gente conversa. Depois ela também parou de perguntar. Não por mágoa. Simplesmente se acostumou. Eles aprenderam a existir lado a lado,
como dois objetos na mesma prateleira. Não se atrapalhavam, mas também não se tocavam. À noite, Carlos ficava no sofá mexendo no celular. Ana lia ou assistia às séries na cozinha. Nos fins de semana, ele ia para a garagem cuidar do carro, embora o carro parecesse não precisar de tanta atenção. Às vezes jantavam juntos e à mesa pairava um silêncio, não pesado, não hostil, apenas vazio. Como uma sala de espera onde todos aguardam algo que ninguém sabe nomear. Certa vez, tomando chá, a amiga de Ana, Lena, perguntou: "Ana, tá tudo bem com vocês? Você ficou tão quieta." "Tá", respondeu Ana, e se surpreendeu com a facilidade com que a palavra saiu, exatamente como com Carlos. Na segunda-feira, Ana tirou folga. Tinha coisas acumuladas: separar as roupas de inverno, limpar as janelas depois do frio, organizar a prateleira do banheiro, onde frascos vazios de shampoo tinham ficado por meses ao lado de frascos cheios. Pequenas coisas de que a vida doméstica é feita quando você a faz sozinha. No início da tarde, chegou a vez do quartinho de despejo. Era pequeno, 1,5 metros por 1 metro, sem janela, com uma lâmpada fraca que piscava fazia 2 anos. Carlos o chamava de seu território. Guardava lá ferramentas, algumas caixas, potes de conserva que trazia da casa da mãe e que ninguém nunca comia. Ana havia se acostumado a não mexer ali. Não porque ele proibisse, simplesmente toda vez ele dizia: "Não mexa, tem minha ordem lá dentro, eu arrumo depois." E ela não mexia. 1 ano, 2, 5. Mas naquela segunda-feira, algo mudou. Talvez tivesse acumulado irritação com aquela frase eterna: "Depois eu mesmo arrumo." Talvez simplesmente tivesse vontade de fazer uma faxina de verdade em tudo. Ana abriu a porta do quartinho, acendeu a lâmpada piscante e avaliou as prateleiras com o olhar. Embaixo, ferramentas, uma caixa de pregos e parafusos, uma furadeira e uma capa empoeirada. Na prateleira do meio, aqueles potes, de litro, com uma salmoura turva, onde se adivinhavam pepinos e tomates. Na prateleira de cima, caixas de papelão, uma chaleira velha e, atrás delas, algo que ela nunca havia notado antes. Ana foi buscar um banquinho na cozinha, subiu, esticou o braço para o alto, afastou um pote de pepinos, depois outro, depois um terceiro, e os dedos tocaram algo plano, metálico, frio. Tentou puxar com cuidado, mas a caixa era mais pesada do que parecia. Os dedos escorregaram, a borda de lata arranhou a palma e a caixa despencou lá de cima. Bateu no chão com um estrondo oco. A tampa saltou e o conteúdo se espalhou pelo piso. Fotografias, papéis, um molho de chaves num chaveiro de ursinho e algo pequeno e colorido, uma folha de caderno com um desenho. Ana desceu do banquinho e agachou no chão. Primeira fotografia. Carlos sem jaqueta, numa camiseta cinza de casa, aquela que ela achava que havia sido jogada fora há muito tempo. Ele sorri, não com aquele meio sorriso polido ao qual ela se acostumara nos últimos anos, mas largo, aberto como antigamente, como nas fotos velhas da praia. Ao lado dele, uma mulher jovem de uns 30 anos, morena, com um rosto suave e arredondado e covinhas nas bochechas. Ela também sorri encostada no ombro dele. Nos braços de Carlos, uma menina pequena de uns 5 anos, com um gorro de Natal engraçado com pompom. Ao fundo, uma árvore de Natal enfeitada, lantejoulas pisca-pisca aceso no parapeito da janela. Segunda fotografia, verão. A mesma menina, agora num vestido leve e sandálias, com trancinha bagunçada. Carlos a segura pela mão. Estão num parque, perto de um chafariz. Os dois riem. A menina jogou a cabeça para trás e Carlos a olha com uma expressão que Ana reconheceu na hora, embora nunca a tivesse visto dirigida a mais ninguém. Ternura verdadeira, pura, sem disfarce. Ela pegou a folha de caderno, um desenho de criança, uma casinha torta com telhado triangular e fumaça saindo da chaminé, um sol amarelo no canto, 3 figuras, uma grande, uma média e uma bem pequena. Embaixo, em letra infantil, trabalhada e torta, de quem está aprendendo a escrever: "Papai Carlos, eu te amo."
Ana ficou sentada por muito tempo no chão do quartinho, segurando aquela folha com as duas mãos. A lâmpada piscou, apagou por um instante, acendeu de novo. Da cozinha chegava o tic-tac do relógio de parede, aquele com o cuco que a mãe de Carlos dera de presente na inauguração do apartamento e que Ana havia querido tirar, mas nunca tirou. Depois ela pousou o desenho com cuidado ao lado e começou a recolher o que havia caído no chão. Contrato de locação de apartamento, 2 quartos, 46 metros quadrados, 3º andar. Nome do locatário, Carlos. Endereço, um bairro vizinho, uma rua que Ana conhecia porque havia uma boa feira lá, onde ela ia comprar frutas no verão. Prazo do contrato, 5 anos, renovado 3 vezes, a última vez em janeiro. Recibos de loja infantil, botas de inverno número 30, mochila rosa com unicórnio, kit de tintas aquarela, as datas, a semana anterior, e um cartão, daqueles comuns vendidos em bancas de jornal, com um buquê desenhado na capa. Por dentro, uma letra feminina, regular, levemente cansada. Estamos esperando você em casa. A gente sente sua falta, suas meninas. Ana colocou tudo de volta na caixa, fechou a tampa, pôs a caixa no chão ao seu lado. Ela não chorou. Ficou esperando as lágrimas virem. Parecia que deveriam vir, que essa era a reação normal quando se descobre uma coisa assim. Mas em vez de lágrimas, havia outra coisa, uma clareza estranha, quase física. Como se por muito tempo ela tivesse olhado através de um vidro embaçado, habituado aos contornos borrados e os tomado por reais, e alguém tivesse passado um pano. E tudo ficou nítido, preciso, quase dolorosamente detalhado. Ela se levantou, tirou a caixa do quartinho, colocou-a sobre a mesa da cozinha e passou mais 1 hora ali, metodicamente, como no trabalho quando conferia os números do relatório trimestral. Cada documento, cada fotografia, cada recibo. O contrato de locação havia sido assinado 6 anos atrás. 6. Ana fez as contas, 3 anos antes de as viagens frequentes começarem, o que significava que tudo havia começado ainda mais cedo. O que significava que quando eles ainda conversavam de noite, quando ainda iam visitar a mãe dele nos fins de semana, quando ela ainda acreditava que estavam apenas passando por uma fase, ele já estava alugando um apartamento no bairro ao lado. À noite, Ana ficou deitada no escuro, olhando para o teto. Ao seu lado, do outro lado da cama, estava o vazio costumeiro de quando ele viajava. Antes, nessas noites, ela adormecia rápido. O silêncio. Ninguém roncando, ninguém se virando. Agora o silêncio era diferente. Ela não pensava na dor. A dor estava ali por perto, parada do lado de fora da porta, mas ainda não havia entrado. Ana pensava em outra coisa, em como tudo aquilo funcionava na prática. 6 anos, 2 apartamentos, 2 casas, 2 mulheres, cada uma achando que sabia onde ele passava as noites. Isso não exigia apenas mentiras, exigia um sistema, uma agenda, um controle. Ela se lembrou de todas as viagens, pelo menos 1 ou 2 por mês, às vezes mais. Ele mostrava as passagens ou não mostrava. Ana tentou lembrar e não conseguiu. Parecia que às vezes mostrava no começo. Depois parou. Ela parou de perguntar. Lembrou de uma noite 4 anos atrás, quando reuniu coragem e disse: Carlos, talvez a gente deva pensar em ter um filho? Eu tenho 33 anos. O tempo passa. Ele havia largado o celular, olhado para ela com seriedade e respondido com uma suavidade que não deixava espaço para contestação. Ana, que filho agora? A gente precisa primeiro se estabilizar, juntar dinheiro. Daqui a uns anos a gente retoma essa conversa. Ela concordou. Sempre concordava. Não porque fosse fraca, mas porque os argumentos dele soavam razoáveis, lógicos, ponderados, como os de alguém que pensa no futuro. Agora ela entendia. Ele já tinha uma filha. Quando lhe dissera que era cedo demais, a menina da foto tinha por volta de 1 ano. Ele a carregava no colo, sorria para a câmera, comprava botas e tintas para ela, e vinha para casa, deitava ao lado de Ana e dormia.
sem que um músculo de seu rosto tremesse. Ana virou de lado, puxou o cobertor até o queixo. Lá fora, carros passavam. No apartamento ao lado, uma televisão murmurava através da parede. Uma noite comum. Um apartamento comum. Só que tudo o que ela tinha por comum havia se revelado um cenário, cuidadosamente montado, meticulosamente mantido, e convincente o suficiente para que ela o tomasse por vida de verdade durante 9 anos. Do molho de chaves, ela retirou uma, comum, de latão, com cabeça de plástico azul. Guardou no bolso do roupão. O resto voltou para dentro da caixa. De manhã, Ana se levantou cedo, antes do despertador, antes do amanhecer. A chaleira ferveu, esfriou. Ela não chegou a se servir de chá. Ficou sentada à mesa da cozinha de roupão, olhando o céu clarear lá fora, rodando entre os dedos a chave de cabeça azul. Pequena, leve, completamente comum, das que abrem fechaduras padronizadas em prédios padronizados. Ela podia tê-la colocado de volta, fechado o quartinho, esquecido. Não ir, não descobrir, continuar vivendo como vivia, no silêncio habitual, na rotina habitual, na ignorância habitual. Mas algo por dentro já havia se deslocado e não tinha a menor intenção de voltar ao lugar. Ela se vestiu, jeans, blusa, jaqueta, parou diante do espelho do corredor e não se reconheceu. Não fisicamente. O rosto era o mesmo, com as mesmas ruguinhas nos cantos dos olhos, o mesmo cabelo preso na nuca. Mas os olhos olhavam de outro jeito, como os de alguém que já tomou uma decisão e só ainda não a pronunciou em voz alta. Ela chamou um táxi, deu o endereço do contrato. O motorista, um senhor de bigode com o rádio sintonizado em músicas antigas, olhou pelo espelho retrovisor e perguntou por qual lado do prédio parar. Na entrada do prédio, respondeu Ana, embora não fizesse ideia de qual lado do prédio ficava a entrada. O trajeto durou uns 20 minutos. O bairro era familiar. Ana já estivera ali na feira. Comprara tomates de uma baiana que sempre jogava um punhado de coentro por cima e dizia: "Pega, moça, é fresquinho." Mas nunca havia ido além da feira. As ruas foram ficando mais estreitas, os prédios mais baixos, 4 andares, jardins com árvores floridas, roupas em varal entre as sacadas. Um bairro tranquilo, habitado, daqueles onde os vizinhos se conhecem de vista e onde as senhoras no banco em frente ao prédio não são decoração, são parte do ecossistema. O táxi parou. Ana pagou, desceu e viu o prédio. De alvenaria, 4 andares, corrimão pintado de fresco. No pátio havia um balanço amarelo de metal, um dos assentos levemente torto, uma caixa de areia ao lado. Dentro dela, um baldinho de plástico esquecido. No segundo andar, alguém havia pendurado na sacada um vaso com gerânio, flores vermelhas ardendo sobre a parede cinza. Ana entrou no prédio. Cheirava a repolho cozido e algo floral. Alguém havia colocado num parapeito entre os andares um vaso com violetas. A escada estava limpa. Nas paredes, um aviso de reunião de condôminos e um bilhete com o número do encanador. 3º andar. Porta à esquerda. Ana parou. Olhou para a campainha. Comum, redonda, branca. Ao lado, um capacho com os dizeres: "Seja bem-vindo." Ela pensou que provavelmente era errado fazer assim, chegar sem avisar, sem plano, sem palavras preparadas. Ela não sabia nem o que iria dizer. "Olá, sou a esposa do seu homem. Desculpe, mas preciso saber." Tudo soava ridículo, como em série de TV ruim. Ela tocou a campainha. Passos do outro lado da porta, rápidos, leves. A fechadura clicou. A porta se abriu. Na soleira estava a mulher da fotografia. De perto, parecia ao mesmo tempo mais jovem e mais velha do que na imagem. Rosto sem maquiagem, pele ligeiramente pálida, olheiras, do tipo que aparecem em mulheres que faz muito tempo não dormem direito, mas já deixaram de notar. Roupão verde escuro com cotovelos puídos, cabelo preso às pressas. O grampo escorregara de lado. Ela olhou para Ana por 1 segundo. 2, 3. Nos olhos dela havia algo. Não susto, não raiva.
reconhecimento. Como se ela houvesse esperado aquela visita. Não necessariamente hoje, não necessariamente de Ana, mas esperado que um dia alguém viesse e tudo se tornasse real. Você é a esposa dele, disse ela, sem ponto de interrogação. Sou, respondeu Ana. Silêncio. Em algum cômodo ao fundo, uma televisão estava ligada. Desenho animado a julgar pelas vozes. A mulher recuou um passo. Entre. O corredor era estreito, apertado, com sapatinhos infantis no tapetinho e um guarda-chuva rosa no canto. No cabide, jaquetas. Uma de adulto, duas de criança, uma de outono e uma de inverno. Na prateleira perto do espelho, creme de mãos, pente com um fio de cabelo enredado, um desenho colado com fita na parede, um cachorro azul com 6 pernas e a legenda Totó. A Sofia está no quarto, disse a mulher, fazendo sinal na direção da porta fechada de onde vinham os sons do desenho. Já vou. Ela levou Ana até a cozinha. Pequena, uns 6 metros quadrados no máximo. Mesa encostada na janela, 2 banquetas, no parapeito um vaso com petúnia ressecada e uma xícara infantil com resto de achocolatado. Na geladeira, ímãs de vários lugares e 3 desenhos presos com um ímã de joaninha. Em um deles, Ana reconheceu o mesmo estilo. Casinha torta, sol, 3 figuras. Café? Perguntou a mulher, no automático como se pergunta a qualquer visita. Não, obrigada. Sentaram-se uma de frente para a outra. A mulher colocou as mãos sobre a mesa, os dedos tremiam levemente, e ela os pressionou contra a superfície para conter o tremor. Meu nome é Marina, disse ela, embora você provavelmente já saiba. Não, respondeu Ana. Não sabia. Até ontem não sabia de nada. Marina assentiu, respirou fundo, olhou pela janela para o pátio. No asfalto, meninos chutavam bola. Vozes e risadas chegavam até ali. Tenho 32 anos, ela começou. A voz era uniforme, sem drama, como a de quem conta essa história não pela primeira vez, ainda que somente para si mesma. A Sofia tem 5. Vai fazer 6 no outono. Ela pausou. Conheci o Carlos há 7 anos. Trabalhava como gestora numa empresa que comprava materiais de construção. Ele vinha como representante de uma empreiteira. Negociava contratos. Simpático, tranquilo, com aquele sorriso, sabe? Quando a pessoa sorri e você sente que ela está sorrindo só para você. Ana sabia. Exatamente assim, ele sorria para ela 9 anos atrás, naquela festa de aniversário com a jaqueta molhada. Ele disse logo de cara que era casado, continuou Marina. Não escondeu. Disse que com a esposa já tinha acabado há muito tempo, que moravam juntos só por causa do apartamento, que separar era complicado. Alguma questão de imóvel em conjunto, dívidas. Não queria entrar em detalhes. Dizia, logo resolvo. Daqui 1 mês, daqui 6 meses depois do Réveillon. Depois que quitarmos o financiamento. Sempre tinha um prazo concreto, e esse prazo sempre se deslocava. Ela esfregou o nariz. Eu esperava. No começo acreditava, depois me acostumei a acreditar. São coisas diferentes, se você entende. Quando fiquei grávida, ele disse que isso acelerava tudo, que agora tinha um motivo, que ia conversar com a esposa depois das festas. A Sofia nasceu, as festas passaram, e ele continuou aparecendo várias vezes por semana. Ficava de noite, saía de manhã ou vinha nos fins de semana e dizia que a esposa tinha se acostumado, que eles viviam como vizinhos, que ela não percebia. Ana escutava e sentia uma estranha divisão dentro de si. Eram palavras sobre ela, sobre a sua vida, sobre como ela não percebia. Marina descrevia o outro lado da parede, e deste lado estava Ana, convencida de que eles estavam apenas passando por um período difícil. Fui idiota, disse Marina sem autopiedade. Só que por muito tempo não quis admitir isso, porque admitir significava ficar sozinha com uma filha, e sozinha dá medo. Ainda mais quando ele vem e a Sofia corre para ele e o abraça e grita, papai. E você pensa, tudo bem que seja assim, melhor assim do que nada. Ana não a interrompeu.
Olhava para Marina e pensava. Elas duas tinham sido idiotas. As duas acreditavam. As duas esperavam. Só que para cada uma, ele contava sua versão de uma mesma mentira. Para Ana, que tudo estava normal, que simplesmente tinham se distanciado, como acontece. Para Marina, que com a esposa havia acabado há muito tempo e que em breve regularizaria tudo. Do outro lado da parede, no quarto, uma criança gargalhou. Sonoro, transbordante, como só crianças pequenas sabem rir, com o corpo inteiro. Marina olhou na direção do som e seu rosto por um instante mudou. Ficou macio, aberto. Depois ela se voltou de novo para Ana. Há 3 dias encontrei um bilhete no bolso da jaqueta dele. Ele esqueceu a jaqueta aqui. Era um número de telefone e um nome, de mulher, não o seu. Ela se levantou, foi ao quarto e voltou com uma pasta, comum de papelão azul com elástico. Ele guardava isso aqui. Dizia que em casa não tinha espaço, que eram documentos de trabalho. Eu nunca mexi, mas depois daquele bilhete, mexi. Ela colocou a pasta sobre a mesa, entre a xícara com o achocolatado frio e o saleiro. Veja. Ana abriu a pasta. As mãos não tremiam. Ela mesma se surpreendeu com isso. Em algum canto da consciência registrou: puxa, não estão tremendo. Como se o corpo já soubesse o que estava por vir e tivesse se preparado de antemão. Primeiros, extratos bancários impressos, colunas de números, datas, números de conta, valores pequenos, mas regulares, 2 a 3 vezes por mês, ao longo de 1 ano e meio. O dinheiro saía da conta conjunta deles, aquela mesma em que caía o salário de Carlos e para a qual Ana transferia sua parte para pagar a luz, o condomínio e as compras do mês, para um cartão em nome de Marina. Ana olhou para ela. Marina balançou a cabeça. Achei que era dinheiro dele. Ele dizia que era bico, gratificação, não verifiquei. Segundo, uma conversa impressa em papel. Carlos e um certo Vinícius. Pelo tom e pelo contexto, um corretor de imóveis ou alguém entre os conhecidos que entendia de transações imobiliárias. Carlos perguntava se era possível vender um automóvel registrado em nome da esposa, caso ela não soubesse e não quisesse assinar. Vinícius respondia com cautela. Tem jeito, mas precisa de procuração ou consentimento em cartório. Carlos esclarecia, fazia perguntas, procurava brechas. Ana pensou no carro deles. Um sedã cinza que ela comprara com o próprio dinheiro 2 anos atrás, registrado em seu nome porque era mais simples para o seguro. Carlos o usava com mais frequência do que ela. Ela nunca se opôs. Terceiro, uma folha arrancada de um caderno coberta de letra conhecida, miúda com inclinação característica para a esquerda. Carlos sempre escrevia com inclinação para a esquerda. E Ana antes achava isso tocante. Na folha havia um número, uma quantia. A mesma quantia que Ana recebera 3 meses atrás pela venda do sítio da vovó. Um terreno com casa velha e pés de laranja. Tudo o que restara da vovó Zélia, que criara Ana após a morte de sua mãe. Ana demorara a se decidir a vender, mas depois vendeu porque o sítio estava tomando mato e não havia quem fosse cuidar. O dinheiro ela depositou em sua conta pessoal. Não contou o valor exato a ninguém, exceto a Carlos. Ele havia perguntado no jantar de passagem. Então, por quanto foi o sítio? Ela respondeu. Ele assentiu, disse bom e voltou ao celular. Agora aquela quantia estava anotada na folha, junto com a data do depósito e um ponto de interrogação grosso, traçado 2 vezes. Ele sabia. E estava cogitando como chegar até esse dinheiro. Ana recolocou a folha, fechou a pasta. Na cozinha fez-se silêncio. Do quarto, o desenho havia acabado e a menina Sofia chamou. Mãe, coloca outro. Já, meu bem, respondeu Marina. A voz dela tremeu um pouco na última sílaba. Ela se virou para Ana. Posso um segundo? Ana assentiu. Marina saiu e do quarto chegou uma conversa, baixa, doméstica. Mãe, o papai vai vir? Logo, Sofiazinha. Assiste o desenho. Marina voltou e sentou. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Posso pegar uma cópia? Perguntou Ana, fazendo sinal para a pasta.
Leva tudo, respondeu Marina. Não preciso mais disso. Ana se levantou, pegou a pasta, ficou parada junto à mesa sem saber o que dizer. Todas as palavras pareciam grandes demais ou pequenas demais para o que havia entre elas. Marina, disse ela por fim, eu não sabia nada, nem de você, nem da Sofia, nem deste apartamento. Nada. Eu sei, respondeu ela. Agora sei. Ana saiu do prédio e o sol de outono lhe bateu nos olhos. Ela franziu a testa, ficou parada no degrau da entrada. No pátio, os meninos ainda chutavam bola. Uma senhora no banco descascava amendoim. Um gato listrado atravessou a calçada e mergulhou num arbusto. O mundo estava igual, tranquilo, cotidiano, indiferente ao que havia acabado de acontecer num pequeno apartamento no 3º andar. Ana apertou a pasta contra o peito e foi até a rua pegar um táxi. No bolso da jaqueta estava a chave de cabeça azul, de que ela não precisava mais. Mas não a jogou fora. Ainda não. O táxi a deixou em casa, e Ana subiu pela escada segurando a pasta embaixo do braço, como se carregasse algo corriqueiro. Uma pasta de documentos, uma sacola de mercado. A vizinha do 2º andar, Dona Teresa, estava mexendo na fechadura, viu Ana e fez sinal com a cabeça. Boa tarde, Aninha. A senhora está um pouco pálida hoje. Não dormi bem, respondeu Ana, e sorriu. O sorriso saiu de verdade, o que foi estranho. Em casa, tirou a jaqueta, pendurou no gancho, foi até a cozinha, pôs a chaleira. Enquanto a água esquentava, tirou do armário um caderno, um comum, quadriculado, onde habitualmente anotava a lista de compras, e sentou à mesa. Abriu uma página em branco, escreveu no alto fazer e sublinhou. A chaleira clicou. Ela se serviu de chá, tomou um gole, queimou a língua, pousou a caneca sobre a mesa, tirou da pasta os extratos bancários e os estendeu à sua frente. Depois pegou o celular. Primeiro, banco. Ligou para o atendimento, passou pela identificação, pediu para ser transferida para o setor de contas. A voz era calma, profissional. Ela explicou. Queria transferir os recursos da conta conjunta para a sua conta pessoal. O atendente confirmou o valor. Ana disse o total, até o último centavo. A transferência foi processada em 3 minutos. Em seguida, cartão de Carlos vinculado à conta conjunta. Ana pediu o bloqueio. O atendente perguntou o motivo. Suspeita de acesso não autorizado, disse ela. E isso nem era mentira. Cartão bloqueado. Depois, troca de senha do aplicativo bancário. A nova senha ela anotou no caderno, depois arrancou a folha e guardou na carteira. Ela colocou um visto ao lado do primeiro item. Próximo, advogado. O número havia sido dado por Lena, aquela mesma amiga que perguntara se estava tudo bem. Lena havia se separado 2 anos antes e passado por tudo isso. Divisão de bens, brigas, nervos. Ficara com o contato de um advogado que, nas palavras dela, não lamenta, age. Ana ligou. Atenderam depois do 3º toque. Figueiredo, pode falar. Ana se apresentou. Brevemente, sem rodeios, expôs a situação. Marido levando dupla vida, segunda família, filho. Há documentos comprobatórios, transferências da conta, conversa com o corretor sobre a venda do carro, anotações com o valor do seu dinheiro pessoal, precisa proteger o patrimônio e preparar o divórcio. Figueiredo escutou sem interromper. Depois disse: primeiro, bloqueio de qualquer ato registral sobre o patrimônio conjunto sem o seu consentimento. O carro, se está registrado em seu nome, é seu, mas melhor garantir por precaução. Segundo, registre todas as transferências da conta conjunta. Peça o extrato dos últimos 2 anos, de preferência 3. Terceiro, o apartamento. Se foi comprado antes do casamento com recursos seus, não entra na divisão, mas são necessários documentos que comprovem isso, escritura, recibos, tudo o que tiver. Quarto, não avise o marido. Enquanto ele não sabe que você está por dentro, você tem vantagem. Use-a. Ana anotou tudo no caderno, com letra regular, ponto por ponto. Quando pode vir? Perguntou Figueiredo.
Amanhã de manhã. Te espero às 9. Ela desligou, segundo visto. Na manhã seguinte, Ana foi ao cartório. A fila era pequena, dia útil, manhã cedo. Na sala estavam principalmente aposentados com pastas de documentos e um casal jovem com carrinho de bebê. Ana pegou uma senha, esperou ser chamada, entregou o requerimento. A moça no balcão, jovem, com unhas compridas que atrapalhavam digitar, conferiu os papéis e perguntou: "É bloqueio sobre todo o patrimônio conjunto?" "Sim", respondeu Ana. "Tudo. Resolveram em meia hora." Ana pegou o seu exemplar, colocou na pasta. Aquela azul de marina que agora era sua. Depois os documentos do carro. Ficavam na gaveta da cômoda do quarto, embaixo de uma pilha de roupa de cama. Carlos nunca mexia neles. Achava que papelada era coisa de mulher e estava certo de que Ana também não pensava nisso. Certificado de propriedade, documento de registro, escritura de compra e venda, apólice de seguro. Ana conferiu cada um, colocou num envelope plástico e pôs na pasta. Depois pensou, tirou de volta e tirou cópias na impressora de casa. Aquela que Carlos comprara 2 anos atrás para o trabalho e que só ela usava. Ao cair da tarde, tudo estava pronto. Ana sentou à mesa da cozinha. À sua frente, a pasta, cheia, pesada, com os documentos organizados por seções, o caderno com os vistos, a caneca com o chá frio. Lá fora, escurecia. No apartamento da frente acendeu uma luz, e Ana viu a silhueta de uma mulher que punha a mesa, arrumava os pratos, carregava uma panela do fogão. Uma noite comum, de outra pessoa. Ela pegou o celular e discou o número da irmã. Iris era 4 anos mais velha. Morava no interior, trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola, era casada com Gustavo, um homem quieto e confiável que consertava tudo o que quebrava e nunca levantava a voz. Tinham 2 filhos, um cachorro e uma horta, em que Iris passava cada verão. Falavam por telefone uma vez por semana, geralmente aos domingos, e as conversas eram sempre do jeito cotidiano habitual. Como vai? Como está a saúde? O que há de novo com a mãe? "Iris, você pode vir?" disse Ana. "Hoje, agora." Uma pausa. Iris nunca havia ouvido essa voz na irmã mais nova. Não assustada, não chorosa, mas como que vibrante, como uma corda esticada até o limite. "Já vou", disse Iris, sem perguntas. Chegou 1 hora depois. Gustavo a trouxera e ficou esperando no carro lá embaixo, não subiu. Entendeu sem precisar de palavras que não era para subir. Iris entrou no apartamento, tirou o casaco, olhou para a irmã. Ana estava no corredor, rosto tranquilo, mãos caídas ao longo do corpo. Na mesa da cozinha visível do corredor, a pasta, o caderno, a caixa de metal. "Você já decidiu tudo, não é?" disse Iris. "Sim", disse Ana. "Só precisava que você soubesse." Foram para a cozinha. Ana colocou à frente da irmã todo o material, das fotos aos extratos bancários. Contou brevemente, sem detalhes desnecessários. A caixa, as fotos, Marina, Sofia, as transferências, o corretor, o sítio da vovó. Iris escutou em silêncio, e só os dedos com que apertava a borda da mesa foram branqueando cada vez mais. 6 anos, disse Iris por fim. 6 anos ele assim. "É. E você já deu entrada?" "Ainda não. Primeiro o patrimônio, depois o divórcio." O advogado disse que não vale a pena se apressar com o pedido enquanto não estiver tudo documentado. Iris assentiu, olhou para a irmã por um longo tempo, com atenção, como quem está vendo de novo alguém que já conhecia. "Ana", disse ela, "se você precisar chorar, chora, é normal." "Depois", respondeu Ana, "agora preciso da cabeça funcionando. Quando acabar, eu choro." Iris ficou até às 10. Tomaram chá, falaram de coisas práticas, onde guardar os documentos, como se comportar quando Carlos voltasse. Iris sugeriu que Ana fosse morar por um tempo na casa delas. Ana recusou. Não, ela ficaria em casa. Aquele apartamento era seu e continuaria sendo. Quando Iris foi embora, Ana caminhou pelos cômodos, parou no quarto, olhou para a cama larga,
com as 2 travesseiras e a colcha que ela escolhera 3 anos atrás numa loja. Demorou a escolher. Queria que ficasse bonito, como em revista. Parou na sala, onde na prateleira havia a foto do casamento deles. Ela de branco, ele de terno, os 2 sorrindo. Ela não tirou a foto do lugar. Não era hora. Olhou para dentro do quartinho, acendeu a lâmpada piscante. A caixa estava no lugar, atrás dos potes, como se nada tivesse acontecido. Ana apagou a luz e fechou a porta. Depois sentou na cozinha, abriu o caderno em página em branco e escreveu: Sexta-feira. Ele vai voltar. Estar preparada. Na quinta-feira ela trabalhou normalmente. Um dia comum na clínica. Números, lançamentos, telefonemas. Os colegas não perceberam nada. Ana tomou café no almoço, riu de uma piada de Natália da recepção, assinou uma lista de material de escritório. Tudo como sempre. Só que na bolsa, no bolso lateral, havia um pendrive com cópias de todos os documentos, feito na véspera por precaução. Na sexta-feira de manhã, Ana tirou do quartinho a caixa de metal, limpou o pó maquinalmente com o pano que usava para os armários, pôs sobre a mesa da cozinha, bem no meio, entre o saleiro e o porta-guardanapos. Ao lado, a pasta. Depois arrumou a cozinha, lavou a louça, limpou o fogão, pendurou toalhas limpas, se serviu de chá e ficou esperando. Carlos chegou por volta das 7 da noite. Ela ouviu a porta do prédio bater, os passos na escada, pesados, lentos, cansados. A chave girou na fechadura. Ele entrou do jeito habitual como havia entrado centenas de vezes. Mala no canto, jaqueta no gancho, sapatos tirados sem deslaçar. "Ana, oi!" gritou do corredor. "Tem alguma coisa para comer?" Foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou a garrafa d'água, encheu um copo, bebeu um gole, virou-se para a mesa e parou. O copo ficou a meio caminho da boca. A caixa de metal estava à sua frente, aberta, com as fotos espalhadas em leque. Ao lado, a pasta de onde sobressaíam cantos de impressos. E Ana do outro lado, sentada, com as mãos entrelaçadas. Alguns segundos, ele simplesmente olhou. Depois, devagar, pousou o copo na beirada da mesa. A água espirrou, escorreu pela superfície. Ele não percebeu. "Ana", começou ele. "Senta", disse ela. Ele sentou, não na cadeira costumeira, que ficava mais longe, encostada na parede, mas no banquinho mais próximo, que balançava levemente no chão irregular. Sentou e ficou olhando para a caixa com o olhar de quem vê um objeto que não deveria estar ali. Como se a realidade tivesse rachado e por aquela rachadura viesse à tona o que deveria ter permanecido escondido. Ana não se apressou. Pegou a primeira foto, a de Réveillon, onde ele sorri ao lado de Marina e segura Sofia nos braços, e pousou na frente dele. Em silêncio. Ele olhou para a foto e desviou o olhar. Segunda foto. Verão. O parque. Sofia de sandália. Pousou ao lado. O desenho infantil. Papai Carlos, eu te amo. Pousou. Contrato de locação. Pousou. Recibos da loja infantil. Pousou. O cartão. Estamos esperando você em casa. A gente sente sua falta. Suas meninas. Pousou. Extratos bancários. 1 ano e meio, 2 a 3 vezes por mês. Da conta conjunta deles. Pousou. A conversa com Vinícius, o corretor, sobre a venda do carro registrado em nome dela. Pousou. E por último, a folha com a quantia do sítio da vovó e o ponto de interrogação traçado 2 vezes. Pousou. A mesa entre eles estava coberta de papéis como num jogo de cartas espalhado. Ana ficou sentada e esperou. Carlos ficou em silêncio. Por um longo tempo, talvez 1 minuto, mas o minuto se esticou como chiclete. E no silêncio, dava para ouvir o tic-tac do relógio com o cuco, e do outro lado da parede, a voz de um noticiário na televisão dos vizinhos. Então ele falou. A voz estava rouca, como se algo estivesse atravessado na garganta. "Ana, você está entendendo errado. É uma situação complicada. Não é o que você está pensando." Ela não o interrompeu. Simplesmente pousou à sua frente o próximo extrato, do mês anterior,
com 3 transferências seguidas marcadas com marca-texto. Escuta, ele se inclinou para a frente, pôs os cotovelos na mesa. Posso explicar tudo, não é o que parece. É uma história completamente diferente. Ana ficou em silêncio. Pegou a folha da conversa com o corretor e a virou com o texto para ele. Foi então que ele se irritou. Rápido como uma virada de chave. Um segundo atrás implorava, e de repente os olhos ficaram duros, o maxilar cerrado. Você ficou vasculhando minhas coisas. Eu pedi para não mexer no quartinho. São minhas coisas, meu espaço. Você não tinha direito. Ana esperou ele terminar. Ele terminou rápido. A raiva esvaziou porque diante dele havia provas, e a raiva era absurda, e ele sabia disso. Como alguém que grita, não fui eu, em pé sobre um vaso quebrado com os cacos nas mãos. Depois ele baixou a cabeça. Os ombros tremeram. Ele tampou o rosto com as mãos e começou a falar num murmúrio abafado. Me perdi. Ana, eu não queria assim. Eu amo as duas. Foi acontecendo. Não planejei. A Sofia, ela é uma criança. Não conseguia abandonar uma criança, você entende? Todo dia pensava em como resolver, todo dia adiava porque não sabia como. Me dá tempo, eu explico tudo. A gente senta, conversa direito. Ana escutou. Ficou esperando sentir alguma coisa. Talvez pena ou ao menos aquela suavidade habitual. Aquele movimento interno que nos 9 anos a havia feito ceder sempre, dizer sempre, tudo bem, pode ser, depois a gente vê. Mas por dentro estava quieto, como num quarto de onde tiraram todos os móveis, vazio, com eco e cada som ricocheteando nas paredes. Você não estava construindo um casamento, disse Ana. Pela primeira vez em toda a conversa, disse algo dela. A voz era firme, sem tremor, sem grito. Você estava construindo uma saída de emergência. Você transferia dinheiro. Você procurava como vender o meu carro. Você anotou o valor do dinheiro da vovó. Isso não é se perder. Isso é um plano. Carlos baixou as mãos, olhou para ela, e ela viu que pela primeira vez naquela noite, ele a estava enxergando de verdade. Não como esposa, não como alguém a convencer ou acalmar, como uma pessoa que sabe tudo e que não vai mais ser enganada. Ele não encontrou o que responder. Ana se levantou, recolheu os documentos da mesa com cuidado, na mesma ordem em que os dispusera, guardou na pasta, as fotos voltaram para a caixa. Ela fechou a tampa. Vou entrar com o pedido de divórcio na semana que vem, disse ela. O apartamento é meu, comprado antes do casamento. O carro é meu, registrado em meu nome. A conta conjunta está zerada. Se quiser discutir os detalhes, ligue para o Figueiredo. Aqui está o número. Ela pousou sobre a mesa o cartão do advogado e saiu da cozinha. Carlos ficou sentado à mesa, diante do espaço vazio onde 1 minuto antes estava toda a sua dupla vida, cuidadosamente construída. O copo d'água ainda estava na beirada. A poça havia se espalhado pela superfície e gotejava lentamente para o chão. Juridicamente, tudo levou 4 meses. Carlos, no começo, estava convicto de que conseguiria arrastar o processo. Arrastar o tempo era sua principal habilidade, aperfeiçoada ao longo de 6 anos de dupla vida. Contratou um advogado barato, indicado por um conhecido, e este começou a mandar cartas pedindo adiamento de audiências, prazos extras, solicitações de avaliação patrimonial. Tática padrão: esgotar, cansar, esperar que o outro lado se renda e aceite um acordo. Mas Ana não se rendeu e não aceitou. Na primeira audiência veio à tona o que Carlos não esperava. A conta conjunta em que ele contava estava zerada. O dinheiro fora transferido legalmente, dentro dos direitos de cotitular. O cartão dele bloqueado. Sobre o carro, o apartamento e todo o bem que pudesse ser considerado patrimônio conjunto havia sido registrado bloqueio de qualquer ato. E nas mãos de Ana estava um pacote completo. Extratos com as transferências para o cartão de Marina, a conversa com o corretor, as anotações com o valor do sítio vendido. Figueiredo trabalhava com calma e precisão, como cirurgião. Na segunda audiência,
Apresentou à juíza os extratos de 1 ano e meio de débitos regulares da conta conjunta que Carlos realizava sem o conhecimento da esposa. O advogado de Carlos tentou argumentar que eram despesas domésticas comuns, mas os valores, as datas e o destinatário falavam por si. A juíza, uma mulher de uns 50 anos, com um rosto cansado e óculos na ponta do nariz, olhou para Carlos por cima dos óculos e não disse nada. Mas pelo jeito com que pousou os papéis ficou claro. Ela havia entendido tudo. O carro Carlos não ficou. Escritura de compra e venda em nome de Ana, anterior ao casamento, apólice de seguro, Figueiredo trouxe tudo. Carlos, por meio do advogado, alegou que havia investido significativamente na manutenção do veículo, mas não conseguiu comprovar isso documentalmente. Nenhum recibo, nenhuma nota, porque não havia manutenção. Ana pagava tudo por conta própria e Carlos apenas dirigia. O apartamento, aquele em que viveram 9 anos com a lâmpada piscante no quartinho e o relógio com o cuco, ficou com Ana. Comprado 2 anos antes do casamento, com recursos dela, documentação em ordem. Carlos tentou alegar que havia feito obras e investido em melhorias. Figueiredo pediu que apresentasse contratos com prestadores, recibos de materiais, ao menos fotos de antes e depois. Carlos não apresentou nada. As obras as fizera Ana. Ela mesma escolhera os papéis de parede. Ela mesma contratara os operários. Ela mesma pagara. Carlos uma vez parafusara um varão de cortina no quarto e por aí se encerrava sua participação. No 3º mês, Carlos mudou de tática e passou a ligar, não para Figueiredo, mas para a própria Ana. Primeiro à noite, depois também durante o dia no trabalho. A voz ora era suplicante, ora irritada, ora suave de novo. Ele experimentava entonações como se experimentasse chaves, tentando encontrar a certa para a fechadura que já haviam trocado. Ana, vamos nos encontrar, conversar direito, sem advogados. Somos adultos, podemos resolver tudo juntos. Ela respondeu uma vez. Tudo o que eu tinha a dizer, eu disse. Depois parou de atender. Não bloqueou o número, simplesmente não atendia. O celular vibrava na mesa. A tela mostrava Carlos, e Ana olhava para aquele nome até a tela apagar, e cada vez se surpreendeu com o quanto aquele nome agora significava pouco. 9 anos atrás, significava tudo. 4 meses atrás, ainda significava algo. Agora eram apenas letras numa tela que em breve poderiam ser apagadas. No início do 4º mês, Carlos parou de ligar. Uma semana depois, assinou todos os papéis. O divórcio foi homologado no meio do inverno, numa quinta-feira, numa sala que cheirava a papel e ao perfume de alguém. Ana assinou, pegou o seu exemplar, saiu para a rua. Uma chuva fina caía, o chão estava encharcado. Ela parou no degrau da entrada, ergueu o rosto para o céu e ficou assim uns 10, 15 segundos. As gotinhas pousavam nas bochechas e escorregavam. Depois, ela guardou o documento na bolsa e foi até o ponto de ônibus. Sobre Marina, ela foi sabendo aos poucos, sem procurar. O mundo acabou se revelando pequeno. Depois da cena na cozinha, Carlos foi direto para Marina. Não ligou. Apareceu com a mala à noite, como chegara centenas de vezes antes. Tocou a campainha. Marina abriu, olhou para a mala, para o rosto dele, amassado, perdido, e entendeu sem palavras. Ela te mandou embora, disse Marina. Estamos nos divorciando, respondeu ele, e acrescentou rápido, como se com medo de que ela não esperasse até o fim. Agora vai ser diferente. Vou me mudar para cá. De vez como você queria. Marina ficou parada na porta e o olhou. Por 6 anos ela havia esperado essas palavras. Por 6 anos imaginara como ele um dia chegaria e diria: escolhi você. E aí ele estava, com a mala, com a promessa, com a prontidão. Só que agora parecia diferente. Não como uma escolha, como uma fuga. Não quero estar com você, mas não tenho mais para onde ir. Carlos, disse ela baixinho, você não veio para mim. Você foi embora dela. São coisas diferentes.
Ele começou a dizer que não, que a muito queria, que só não conseguia se decidir, que agora seria do jeito certo. Marina escutava e se lembrava de como 3 semanas antes, naquela mesma cozinha, havia sentado Ana, uma desconhecida, a esposa do seu homem. E as duas tinham a mesma expressão no rosto. Cansaço. Não raiva, não mágoa. Cansaço de uma mentira que durou tanto que pareceu virar norma. Não, disse Marina. Não precisa. No dia seguinte, ela juntou as coisas dele, 2 malas, a jaqueta, as botas de frio, o barbeador, o carregador do celular, uma pilha de camisas que ele mantinha no armário dela. Colocou tudo com cuidado, fechou os zíperes e levou para baixo, ao porteiro. Um senhor mais velho que conhecia Carlos de vista, porque ele passava pelo vidrinho da portaria várias vezes por semana, havia 5 anos. Isso é para o Carlos, disse Marina. Ele vai buscar. O porteiro olhou para as malas, depois para ela e não perguntou nada. Encostou as malas na parede, ao lado da caixa de encomendas. Carlos buscou as coisas naquela mesma tarde. Tentou subir. Marina não abriu. Ele ficou no patamar, tocando a campainha diversas vezes. Do outro lado, silêncio. Depois a voz de Sofia. Mãe, quem é? Ninguém, meu bem. É engano. Ele foi embora. Foi morar na casa de um amigo da faculdade, o Léo, que após o próprio divórcio, vivia sozinho num apartamento de 2 quartos na periferia. O segundo quarto estava vazio, com um sofá gasto e um guarda-roupa sem uma porta. Cheirava a fumaça de cigarro e ração de gato. O gato rajado do Léo andava pelo apartamento como dono e dormia onde queria. Léo ficou contente com a companhia e com o dinheiro do aluguel. Não fez perguntas desnecessárias. Ele mesmo havia passado por isso. Carlos vivia naquele quarto com 2 malas e uma cama dobrável, e toda noite ficava rolando o celular. Fotos de Sofia que Marina lhe mandava pelo mensageiro quando as coisas ainda estavam bem. Ela não apagara a conversa. Ele relia e revisitava. E eram os únicos momentos em que alguma coisa viva aparecia em seu rosto. Uns 6 meses após o divórcio, Ana soube pelo próprio Léo, que esbarrou com ela no mercado, que Carlos estava tentando voltar para Marina. Levava presentes para Sofia, deixava na portaria, escrevia mensagens longas para Marina, aparecia no pátio do prédio e ficava esperando elas saírem para passear. Ela não deixa ele entrar, disse Léo, parado na fila do caixa com um pacote de macarrão e um vidro de café. Ele ontem ficou 2 horas sentado no banco do pátio. A Sofia viu da janela e ficou fazendo sinal. Ele fazia sinal de volta. Marina fechou a cortina. Ana escutou, assentiu, comprou pão, leite e laranjas, saiu do mercado. Na rua soprava um vento quente de fim de primavera. Ela pensou em Sofia fazendo sinal para o pai da janela, na cortina fechada, e pensou que essa história não tinha um fim feliz. Apenas fins ruins em diferentes graus. Depois, pensou que aquela não era mais a história dela. Já não era mais. Naquele outono, Ana finalmente fez o que havia adiado o ano inteiro. Num sábado de manhã, colocou uma calça jeans velha, uma blusa, prendeu o cabelo com um lenço e abriu a porta do quartinho. A lâmpada piscante a recebeu com o seu piscar familiar. Meio segundo de luz, meio segundo de escuro, meio segundo de luz. Ana a desenroscou. Foi ao corredor buscar uma lâmpada nova, uma comum de 60 watts, do estoque que guardava na prateleira do banheiro, e a rosqueou no lugar. O quartinho se encheu de luz uniforme e tranquila, e Ana, pela primeira vez, o viu por inteiro, sem sombras e sem tremeluz. 1,5 metros por 1 metro, piso com bolhas em alguns pontos. 4 prateleiras artesanais de madeira parafusadas tortas na parede. Na de baixo, ferramentas que ninguém mais ia usar. A furadeira, com a qual Carlos havia parafusado um varão em 9 anos, a caixa de pregos e parafusos, a chave inglesa. Na do meio, os potes com as conservas da mãe dele, turvas com tampas desbotadas. Ana pegou um, olhou a data. 3 anos atrás. Ninguém os havia aberto. Ninguém planejava fazê-lo. Ela começou pelo alto. Tirou as caixas de papelão vazias.
Numa havia um abajur velho com a cúpula trincada. Noutra um emaranhado de fios, na terceira nada. Levou tudo para a porta de entrada, num saco para jogar fora. Depois os potes, um por um pesados, com salmoura turva. Desceu tudo até a cozinha, abriu, jogou no ralo. Pepinos, tomates, algum tipo de salada irreconhecível. Tudo foi para o lixo. Os potes ela lavou e deixou secando sobre uma toalha. As ferramentas juntou numa caixa, poderiam ser úteis. A furadeira ficou, a caixa de pregos também. A chave inglesa, coisa útil. Iris havia dito que a delas havia sumido. Ia dar de presente. Ao meio-dia, as prateleiras estavam vazias. Ana as limpou com um pano úmido. O pano ficou cinzento depois do primeiro movimento. Passou de novo e de novo. Depois limpou as paredes na altura que alcançava. E o chão. O piso, sob a camada de poeira, revelou-se claro, quase bege. Ela havia esquecido qual era a cor. Nas prateleiras limpas, ela colocou suas coisas. Uma caixa de fotos. Não de casamento, não com Carlos, mas antigas da infância. Ela e Iris na fazenda da vovó Zélia, a mãe quando jovem, a vovó sob os pés de laranja, fotos da escola. Uma pilha de livros que não cabia na estante do quarto. Ana gostava de reler, e alguns estavam tão lidos que as páginas haviam amolecido e estufado. Uma pequena caixinha com os brincos de prata com turquesa da vovó, que Ana raramente usava, mas guardava com cuidado. Na prateleira de baixo, colocou vidros novos, seus com geleia de manga. Ela a havia feito no verão pela primeira vez na vida, por uma receita da internet. Ficou doce demais, mas Iris disse que estava ótima. No chá, então, perfeita. 3 vidros de litro com etiquetas caprichadas, que Ana recortara de papelão e escrevera com caneta hidrocor. Manga, verão. Ela recuou até a porta e olhou. O quartinho era pequeno, claro, limpo, cheirava a pano úmido e levemente a geleia de manga, embora os vidros estivessem fechados. Nas prateleiras havia coisas, e todas eram dela. Cada uma, das fotos ao último prego. Nenhum rastro estranho, nenhum objeto pertencente a mais ninguém. Ana se apoiou no batente e pensou em como, apenas 6 meses antes, havia ficado ali de pé num banquinho, esticada até os potes, e a caixa de metal havia caído no chão, a tampa voado e o mundo se partido ao meio. Não por um golpe, não por uma decisão cruel de ninguém, por uma caixa comum de lata escondida atrás de pepinos em conserva. Ela poderia não ter subido naquele dia. Poderia ter obedecido a Carlos e não mexido na ordem dele. Poderia ter vivido mais 1 ano, 2, 5, naquela penumbra turva e habitual que tomava por vida. Mas subiu. E a caixa caiu. Na hora certa ou fora de hora. Ela até hoje não sabia qual palavra era a certa. Talvez as duas. Ela apagou a luz uniforme e tranquila da lâmpada nova, e fechou a porta. A maçaneta clicou. Na cozinha estava ensolarado. A janela dava para o poente, e o sol de outono à tarde pousava sobre a mesa, sobre o chão, sobre o parapeito com o gerânio que Ana comprara em agosto, simplesmente porque o viu numa loja e pensou, bonito, vou levar. Antes ela teria perguntado a Carlos, você não se incomoda? Você não se importa? Agora não havia ninguém para perguntar. E isso era bom. Ela se serviu de chá, sentou à mesa, envolveu a caneca com as palmas das mãos. Lá fora, era um outono quente e seco, com folhas amarelas nas árvores do pátio e um cheiro de laranja que chegava de algum lugar, dos vizinhos que tinham uma árvore na sacada, talvez, ou da feira a 2 quarteirões onde a baiana ainda vendia tomates e coentro. Havia muita coisa pela frente. Ana sabia disso não de forma vaga, mas concreta, como se sabe a lista de tarefas do dia seguinte. Precisava consertar a torneira do banheiro, que estava pingando havia 1 semana. Precisava separar as roupas de inverno, precisava ligar para a mãe e finalmente contar. Havia adiado, não queria preocupá-la. Precisava marcar consulta médica, vinha adiando havia meio ano. Precisava escolher papel de parede para o quarto.
O velho havia cansado e Iris tinha se oferecido para ajudar a colar no fim de semana. Pequenas coisas comuns e vivas, das quais a vida é feita quando ela é de verdade. Ana terminou o chá, lavou a caneca, pôs para secar, depois pegou o celular e escreveu: Iris, vem no sábado. Vamos escolher papel de parede. E pode pegar um vidro de geleia. Sei que o seu acabou. Iris respondeu em 1 minuto. Já vou. E levo o Gustavo. Que ele conserte o varão de cortina do quarto como Deus manda, porque eu vi como ele tá torto. Ana sorriu, não com aquele meio sorriso polido ao qual havia se acostumado nos últimos anos, mas com um de verdade, quando os cantos dos lábios sobem sozinhos, sem esforço. Lá fora o sol ia se escondendo atrás dos telhados e as sombras no pátio foram crescendo. Alguém lá embaixo ria sonoramente, com gargalhada infantil. No banco, junto à entrada, Dona Teresa conversava com uma vizinha. Até o 3º andar chegavam fragmentos. Então eu falo para ela: planta primeiro a muda, depois reclama. Uma tarde comum de outono, uma casa comum, uma vida comum. Só que agora era dela, de verdade, só dela. Obrigado por acompanhar a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros, deixem nos comentários o que acharam. Se gostaram, inscreva-se no canal.